Um dos grandes problemas que o médico cirurgião plástico encontra hoje é o problema da prótese mamária descer. Você coloca uma prótese mamária na paciente e depois de um certo tempo ela desce. Desce por quê? Porque muitas vezes o próprio peso da prótese mamária, quanto maior ela for, ela vai, logicamente, produzir essa descida. E isso acontece com o tempo. E não é. E muitas vezes ela desce para outros lugares. Existem casos onde a prótese mamária, ao invés de descer, a paciente deitada, ela subiu, entrou nessa zona da axila e desceu até para o braço. Então, a prótese mamária, de acordo com o tamanho, ela apresenta essa dificuldade. Então, nós criamos aquilo que chamamos de alça de Ramos, que é o meu nome, que nada mais é do que uma sugestão a fim de que as fábricas de próteses produzissem uma prótese que tivesse um ancoradouro, algo na parte posterior que pudesse ser fixada ou no músculo ou mesmo na parte superior do corpo ou naquele local que a paciente mais desejasse ou mesmo que o médico achasse que seria o mais ideal. Nós escrevemos um trabalho chamado Alça de Ramos, que está aqui. E esse trabalho foi apresentado às 4 maiores produtoras de próteses no momento: a Silimed, a Motiva, a Johnson & Johnson e algumas outras mais. E estamos, obviamente, aguardando, porque consideramos que essa alça, que será adicionada à parte posterior da prótese, será de muita utilidade no sentido da fixação da mesma em relação ao corpo da paciente que recebe a prótese. Nós temos alguns exemplos muito característicos aqui de artifícios que são usados hoje no sentido de segurar a prótese. Uma delas é a tela de Malix, nesse caso aqui, né? Uma delas é a tela de Malix, né? E outra é a alça muscular, que muitas vezes também é utilizada. Mas ambas não funcionam com o tempo. Funciona, logicamente, talvez inicialmente, mas com o tempo elas acabam cedendo e, no fundo, se a prótese for um pouco maior, ela vai acabar descendo de maneira realmente desagradável. Temos um caso aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu vou tirar a paciente fora, onde é um caso característico de uma mama que desceu bastante. Ou seja, se houvesse, nesse caso, a alça de fixação, com certeza essa mama não teria descido tanto e provocado toda essa deformidade, como é o caso que ela provocou na paciente. Então, nós vamos apresentar para vocês a alça de Ramos, né? Nós chamamos alça de Ramos, no sentido de avaliação, a fim de que possa ser, talvez no futuro, uma saída no sentido de ajudar a fim de que as próteses sejam colocadas de forma correta e sejam fixadas de alguma maneira, a fim de que elas não saiam do seu lugar e o paciente possa desfrutar
essa prótese por um longo período, sem a necessidade de incorrer na deformidade provocada pela descida da prótese. Eu agradeço e vocês têm a oportunidade agora de observar o trabalho na íntegra e ler as características explicadas no trabalho.